Você já se sentiu pequeno demais para os desafios que enfrenta? Já achou que suas limitações eram grandes demais para os sonhos que Deus colocou no seu coração? No vídeo de hoje vamos mergulhar na história de Gideão, um homem comum, cheio de inseguranças e dúvidas, que foi escolhido por Deus para uma missão impossível. Imagine só, ele, escondido, batendo trigo, tentando sobreviver ao dia a dia, e de repente, é chamado para liderar o povo de Israel contra um exército imenso. Mas como será que Gideão, alguém tão comum, conseguiu vencer? A resposta vai te surpreender e te inspirar profundamente. Então, fique comigo até o final e descubra como essa história de fé e coragem pode transformar a sua vida também. No calor do meio-dia, escondido em uma depressão do solo, Gideão batia o trigo às pressas, longe dos olhos atentos dos midianitas, que saqueavam tudo o que encontravam. Em Israel era tempo de desespero. O povo sofria pela opressão dos inimigos, e a escassez era cruel, oprimindo os homens e mulheres que buscavam sustento. Gideão, um homem comum, um tanto amedrontado, estava prestes a ser surpreendido com um chamado divino que mudaria o rumo de sua vida. Será que ele seria capaz de ouvir e aceitar? Gideão, filho de Joás, era um jovem comedido e discreto da tribo de Manassés. Não se destacava por sua força ou bravura, muito menos tinha ambições de liderança. Ele vivia uma vida simples, observando o sofrimento e os constantes saques de seu povo, sempre buscando evitar os conflitos e preferindo a segurança do anonimato. Carregava consigo uma sensação de impotência. Para ele, a libertação parecia um sonho distante, quase impossível. O povo clamava a Deus, pedindo por libertação, mas Gideão sentia que suas preces se dissipavam no ar, sem resposta. Ele acreditava que se não podia lutar por seu povo, ao menos poderia ajudar sua família a sobreviver. Seu coração ansiava por mudança, ainda que ele não se considerasse alguém digno ou capaz de provocar uma transformação significativa. Nesse cenário de medo e insegurança, Gideão estava prestes a ser tocado por algo maior do que ele poderia imaginar. Enquanto Gideão trabalhava em segredo para proteger o pouco que restava de suas colheitas, algo extraordinário aconteceu. Um anjo do Senhor apareceu e se dirigiu a ele com palavras surpreendentes. "O Senhor é contigo, homem valente." Essas palavras soaram como um eco desconcertante nos ouvidos de Gideão, que em sua humildade e incredulidade questionou a saudação. "Senhor, se Deus está conosco, por que então nos sobreveio tudo isso? Onde estão os seus feitos maravilhosos que nossos pais nos contaram?" As perguntas de Gideão eram genuínas, carregadas do peso de anos de sofrimento e dúvida. O anjo, no entanto, manteve sua firmeza e disse: "Vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos midianitas." A proposta parecia absurda para Gideão. Como ele, o menor na casa de seu pai, poderia enfrentar um exército tão cruel e numeroso? Neste momento, Gideão não lutava apenas contra a opressão dos midianitas, mas contra o próprio senso de incapacidade que permeava sua alma. A dúvida e a insegurança eram para ele inimigos tão aterrorizantes quanto os próprios opressores. Apesar de sua resistência inicial, Gideão decidiu colocar sua fé à prova. "Se realmente estás comigo, dá-me um sinal", pediu ele ao anjo. Gideão buscava uma confirmação concreta, uma evidência visível de que era realmente escolhido para uma missão tão grande. Ele então preparou uma oferta de carne, pão e caldo e trouxe ao anjo como forma de reverência e, quem sabe, de teste. O anjo instruiu Gideão a colocar a oferta sobre uma rocha e em seguida tocou-a com seu cajado. Imediatamente, o fogo subiu da rocha e consumiu a oferta por completo. Gideão caiu de joelhos, aterrorizado, e percebeu que estava diante de algo sobrenatural. Ele, porém, ainda hesitava. Gideão sabia que algo estava acontecendo. Começou a entender que não poderia fugir do chamado divino. Ele realizou um primeiro ato de fé ao obedecer uma ordem de Deus: destruir o altar de Baal, um deus falso que havia sido erguido em sua própria cidade. Este ato era um símbolo de renúncia ao medo e uma declaração de sua confiança no Deus de Israel. Ao amanhecer, quando descobriram o que havia acontecido, os moradores ficaram furiosos e exigiram a morte de Gideão. Mas seu pai Joás defendeu-o, dizendo que, se Baal fosse um deus verdadeiro, que ele mesmo cuidasse de sua vingança. Esse evento trouxe a Gideão uma nova visão. Ele entendeu que Deus estava ao seu lado e que a força de sua missão não dependia de sua própria capacidade, mas sim do poder de Deus que o guiava. A transformação de Gideão, de homem comum a líder corajoso, começava a se consolidar. Gideão finalmente reuniu um exército para enfrentar os midianitas.
Mesmo com soldados dispostos a lutar ao seu lado, Deus testou a fé e a coragem de Gideão ao reduzir suas tropas a apenas 300 homens. O exército inimigo era vasto, quase incontável, mas Deus queria mostrar que a vitória viria não pela força humana, mas pelo seu poder. Com apenas 300 homens armados com trombetas, tochas e cântaros vazios, Gideão colocou em prática a estratégia dada por Deus. À noite, ele dividiu seu pequeno exército em 3 grupos e, sob a escuridão, cercaram o acampamento inimigo. Ao sinal de Gideão, os 300 homens quebraram os cântaros, revelaram as tochas e soaram as trombetas, gritando: "A espada do Senhor e de Gideão." Os midianitas, pegos de surpresa e em pânico total, confundiram-se e começaram a atacar uns aos outros. Em questão de instantes, o exército foi destruído, e Israel estava livre do jugo de seus opressores. Contra todas as probabilidades e pela fé no Deus de Israel, Gideão liderou seu povo à vitória, provando que a verdadeira força vem da obediência e da confiança em Deus. E assim Gideão nos ensina que a verdadeira força não vem de nós, mas da fé em Deus, que nos capacita mesmo quando nos sentimos mais fracos e incapazes. Se essa história tocou seu coração, lembre-se, você também pode vencer qualquer obstáculo quando confia na força que vem de Deus. Agradeço a cada um de vocês que ficou comigo até aqui. Se esse vídeo te inspirou, curta, deixe uma mensagem de fé nos comentários e compartilhe essa palavra com quem precisa. E claro, inscreva-se no canal para mais histórias que renovam a nossa fé. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.